O Fábio já entrou. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vamos entrando novamente. Arnaldo já está aqui. Agora vai dar certo. Você sabe que esse é um problema do Instagram. Então, Como as pessoas Luciana, estão usando muito esse esquema de lives, isso está acontecendo algumas vezes. As pessoas estão entrando. Aqui aparece para mim novamente que está conectando com você. eu estou te ouvindo perfeitamente. Novamente, estou acompanhando as pessoas, né? Aham, Estou preparado aqui com todos os amigos aí, o Ricardo, né? O Léo da TVT, aham. né? Então, o pessoal prestigiando aí a nosso bate-papo, né? É. O pessoal Bastante. tá ansioso, Arnaldo. É, Tá. É, me diz uma coisa, Arnaldo. Você sim. tem um outro celular por aí que você poderia tentar usar ou não? Isso é impossível. Edu, pessoal voltando, muito Então, o bom. pessoal tá aí, o Camila, Edu, né? Realmente eu não tenho, estou ouvindo bem, né? Vocês. Aham. Você tem um outro celular por aí, Arnaldo, ou você acha impossível isso de imediato, assim? É, tenho outro celular aqui. Podemos testar, né? Vamos testar? O bom Vamos da testar. live é isso, que é tudo informal, é bate-papo e a gente vai testando É, e tentando se ajustar. Ó, o Camilo tá dizendo, tenta por outra conta de Instagram, Arnaldo. Você não tem outra conta de Instagram, né? Pessoal, o Arnaldo foi trocar o celular, enquanto isso vamos chegando. E pode ser o uso de fone Bluetooth, verdade. Ele tinha comentado comigo que ele estava com Bluetooth. Lu, coloca uma foto dele. Aqui tudo travando, Madê. Até o meu tá travando, Madê. Eu acho que é por causa do horário que a gente faz as nossas lives. As lives do mundo estão acontecendo todas no mesmo horário, mas esse é o melhor horário. Então, às vezes, eu fico, sabe, um pouco confusa em relação a isso. Se a gente muda o horário. Vamos lá. Torcer para que agora dê certo. ó, então ele entra, né? Realmente eu consigo te ouvir. Desliguei todo o Bluetooth, estou com uma conexão excelente de internet, né? Mas realmente eu não entendo por que que o vídeo, né? Eu estou com um outro equipamento aqui com a minha filha, com outra conta. A gente pode testar na conta dela. Vamos testar na conta dela, então? Vamos, ela está mandando o Então convite vamos. aí para vocês. Beleza. Como é que é o nome dela, Arnaldo? É a Júlia Breda. Tá. Ela está mandando o convite aí para entrar. Tá. Tá? Vamos ver se a gente conecta com ela aqui. Só um minutinho. Obrigada, Ricardo. Calma, entrou. Judá, não desiste. Muito bem, não vou desistir. Vamos achar o convite dela. Tomara. O Johnny, oi Johnny, que bom ter você aqui. Nossa, essa live de hoje tem muita gente incrível. Vamos lá.
Agora nós estamos conectados. Ah, agora deu certo! Até que enfim! Nada como o apoio da informática aqui, da minha filha aqui, né? Com certeza. Que Arnaldo, é um ótimo que você. prazer ter você conosco. Gratidão por ter aceito nosso convite É isso. novamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Realmente eu ouvi as suas palavras, né, na abertura, desde o início da revista, né, o apoio que a gente se conectou aí em prol do segmento, né? É E eu verdade. acho isso fundamental, né, esse espírito corporativista, né, em uma ação para ampliação, para crescimento, para aprendizado, né? É muito importante, né? E você sempre compartilhou muito isso. O que eu ouvia, principalmente no começo, era assim, Luciana, eu não vou abrir a minha estratégia, né? Porque o concorrente vai ver. E você, pelo contrário, se dizer, Luciana, vem aqui que eu vou te ensinar, vamos conversar sobre isso, vamos colocar. Então, eu tenho uma admiração e um carinho enorme para você. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço, né? A gente sempre teve muito aberto a todos, né? As pessoas que são do segmento, né? Nós essa ampliação de crescimento profissional, né? Isso é importantíssimo para nós, né? Com certeza. Arnaldo, tem muitas pessoas que estão na live hoje, que já ouviram falar de você, conhecem pelo nome, pela admiração que elas criaram todos esses anos por você. E eu gostaria que você contasse um pouquinho de quem é o Arnaldo, né? Tá Não bom, só né? a Neoband. Então, eu sou um profissional e eu completo agora 35 anos, né, de atividade no segmento gráfico. A minha formação é Escola Senai Teobaldo de Nigres, né? Depois eu entrei na faculdade, fiz a graduação em Administração de Empresa e 2 pós, Gestão Empresarial e Marketing, né? E ao longo desse período, né, obviamente, esses 33 anos de Neoband, eu tive muitos desafios na carreira. A gente está falando de inúmeras tecnologias, equipamentos, mudanças de processo, mudanças de governo, mudanças de moeda, né? Tem história para escrever um livro aí de umas 1000 páginas, né? E me identifiquei muito com a área, né? A área de comunicação visual foi uma área que eu aprendi, não na origem, né? Porque eu sou artes gráficas na parte de offset, e eu aprendi a gostar e me identificar com ela ao longo dos últimos 20 anos, né? Desde a chegada da primeira Vultec de 5 metros, que nós trouxemos aí no princípio de 90, né? E chegamos como sendo uma das pioneiras aí no segmento de impressão digital, né? Airbrushing, né? Não era pisa. Tem muita história aí, né? É verdade, com certeza. Jato de cera, era muita coisa, né? Nossa, muita tecnologia, né? Foi a primeira máquina de 5 metros do Brasil, né, Arnaldo? Foi a primeira máquina, foi uma Vultec que nós importamos, né? E aí iniciou um boom aí nesse segmento, né? A gente tem o grande prazer de fazer essa roda girar desde o princípio, né? A vinda da máquina impulsionou oportunidades de campanhas, né? Que antes eram represadas, né? Tinham apenas 2 fornecedores aqui no Brasil, e a gente deu uma velocidade nas campanhas. Nessa fase inicial foi muito legal, né? A gente imprimia a lona com uma resolução de 9 dpi, né? Uma velocidade de 15 metros, 12 metros quadrados por hora, né? Era um outro mundo, né? Sim. E desenvolvemos aí muitas tecnologias, né? Para isso, máquinas de solda, máquinas de colocar ilhós, desenvolvemos tintas e fornecedores, né? Porque o mercado era muito incipiente, né? Então nós basicamente iniciamos essa caminhada que hoje é de um segmento consolidado e muito bem estruturado, né? De fornecedores, equipamentos, concorrentes, clientes, né? Muito bom.
Nossa, é incrível. Eu lembro aquela época que a gente imprimia, e isso foi em 98, imprimia, e daí para o cliente ver era um xadrez, na verdade. Daí afastava a lona dele uns 3 metros para ele É, poder enxergar a imagem. Era você mais não ou pode menos ver assim, né? perto, né? É, Aham. você não pode ver de perto, tem que ver Sim, de longe. aham, tinha que ver de longe mesmo. E os Exato. principais desafios, as conquistas da tua carreira te fizeram mergulhar nesse universo da impressão digital e ter muito sucesso, né, Arnaldo? Isso, É, graças a Deus, é o que você passou aí para muitas gerações. exato. Os desafios aí nesse segmento, né, é um segmento que tem uma velocidade de troca de tecnologia e novos lançamentos muito rápido, né? Uhum. Tecnologias que elas são aprimoradas a cada 3 meses, 5 meses, né? E o desafio, né, ao longo desse tempo foi lidar com essas trocas de tecnologias, né, combinada com o ambiente macroeconômico. Então, Uhum. aí você tem planos econômicos, trocas de moeda, trocas de governo, e você, obviamente, tem que combinar, né, investimento, infraestrutura e crescimento sólido, né? Então, ao longo do tempo, né, eu colocaria que os grandes desafios eles estão vinculados à absorção de tecnologia na sua velocidade adequada, na velocidade Sim, adequada, e o ambiente no país, que é um ambiente macroeconômico bastante intenso, né? Você tem que, segundo os artigos aí a respeito do executivo brasileiro, né? Você vê isso nos Estados Unidos, na Europa. O executivo brasileiro ele é muito bem-vindo fora do país, porque ele é talhado para desenvolver criatividade, desenvolver rapidez e inteligência, né? Justamente por causa desse ambiente. Então esse é um desafio, né? Que sim. nesse momento culminou, né? Eu acredito que é esse aprendizado todo, né? Nós temos que abrir a caixinha de ferramenta e aplicar nesse exato momento em que nós estamos vivendo, né? Arnaldo, e de tudo que vocês já passaram, você acha que essa crise que nós estamos vivendo agora é o pior momento da comunicação visual? Sem dúvida, né? Esse é o pior momento do mundo, né? Uhum. Independente do segmento, né? É, sem É o dúvida. pior momento do mundo, né? Você vê um sentimento de frustração, né? De você olhar o mundo de joelhos por um vírus, né? Uhum. Enquanto a gente acompanha as notícias políticas, econômicas, né? As crises, né? Envolvendo os países do Oriente Médio, envolvendo a Rússia, Estados Unidos, China, né? Esse movimento, né? Coreia do Norte, né? Nada disso hoje, né? Não existe nenhum movimento no que diz respeito à bomba atômica, mísseis, a nada. É um vírus que se espalhou no mundo, né? Então, você olha e sente um pouco de frustração em relação a esse tipo de ação, né? Porque isso causará um dano muito relevante na economia, né? Sim, Trará, né? Eu comparo isso com uma crise de pós-guerra, né, de Segunda Guerra Mundial, uma crise que você tem do crash de 29, né, da Bolsa, e nesse exato momento a gente está vivendo ao vivo e a cores, né, mundialmente sim. falando, né, um problema macroeconômico que força você, eu sempre coloco essa expressão, né, abrir a sua caixinha de ferramenta e começar a pegar os instrumentos adequados para operar. Né? Operar o quê? Operar a produção, operar a administração, vendas, estratégia, marketing, tudo ao mesmo tempo. Né? Sim, tudo ao mesmo tempo e num momento que vocês também estão sentindo esse impacto de, às vezes, ter um pouco de deixar a emoção vir à tona. Eu acho que esse é um aprendizado grande de lidar com tudo isso muito rápido, né, Arnaldo? Ainda mais vocês que estão com uma estrutura grande. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje nós temos aproximadamente 120 funcionários, né? Aham. Eu estou à frente de 2 operações. Nesse momento, eu faço parte da gestão de um sistema chamado consórcio de vendas. Ele está fundamentalmente baseado num cross-selling, então tem Neoband, com 33 anos de trabalho, né, no segmento de comunicação visual,
e eu tenho a gestão de vendas da MyStype, que é uma gráfica offset, na qual eu integrei um processo chamado de cross-selling, né? Então, a MyStype hoje tem mais de 300 funcionários, né? Nossa! Então, se você juntar, nós estamos falando de 400 e poucos funcionários, né, numa gestão de vendas que eu faço parte da direção da Neoband e da gerência da MyStype, né? A gente está fazendo um combinado de cliente muito interessante. Isso está fortalecendo, né, nesse momento de crise, né, essa troca, esse cross-selling de clientes hoje é fundamental, porque a gente opera nas duas bases com clientes importantíssimos, né, com compra cruzada, né, porque o cliente de comunicação visual é um cliente de gráfica, Sim. o cliente de gráfica é um cliente de comunicação visual. Então, isso é um pilar também da infraestrutura que nós criamos, obviamente que não para enfrentar um coronavírus, mas para enfrentar um mercado que é extremamente competitivo, né? Nossa, isso é fantástico, né? E começou o ano a todo vapor. O ano, ele, para as duas companhias, ele foi... 2020 é um ano de investimento. Então, a Neoband fez um investimento muito grande em equipamento, infraestrutura, né, aumentou a área comercial, mezanino, nós fizemos um investimento grande e estávamos em ascensão, né? MyStype, no mesmo radar, né, fez a aquisição de equipamentos, né, fez um plano de investimento muito arrojado, né? Como é que nós estamos nesse momento, né? Obviamente, a gente parou, né? A gente estagnou onde estávamos para fazer a gestão da crise, né? E aí traçamos um paralelo bem interessante na administração, vendas, produção, infraestrutura de fluxo de caixa, investimentos. Foi um combinado bem grande, uma visão muito ampla, né, para que a gente tome as decisões adequadas, né? Conta um pouquinho para a gente, Arnaldo. Está todo mundo curioso para saber. A minha área, né, a minha essência é a área de vendas, né? Então, fundamentalmente, né, a gente tem esses vários memes que circulam na internet, no WhatsApp, né? Então, eu falo o seguinte, né? Os CPFs serão conduzidos pelos CRMs, né? Ou seja, os médicos cuidarão das pessoas, né? Então, todo mundo que precisar, os médicos, enfermeiros são fundamentais para a saúde das pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus, né? O paralelo de vendas, a gente coloca os vendedores, os executivos de vendas, no mesmo patamar que os médicos. Só que os médicos cuidam das pessoas e os vendedores cuidarão das empresas, dos CNPJs. Então, CRM, né, com CPF, né, e CNPJ com processo. Perfeita essa analogia. Exatamente isso. O grau de importância da força de vendas hoje é igual ao médico. É ao médico, exatamente. Então, hoje nós temos uma infraestrutura comercial que está praticamente em home office. Porém, a arquitetura de vendas, ela está ligada a marketing agressivo, que aí você tem a entrada de redes sociais e marketplace, né? Você tem prospecção, que eu até brinco com meus vendedores, né? Prospecção coronavírus, né? Porque muitas vezes os vendedores deixam essa atividade de lado, né? Trabalham no dia a dia, no atendimento ao cliente, mas a prospecção, a retroalimentação do sistema, puxa, vai ficando um pouco de lado. Hoje, como o espírito home office, eles estão fundamentalmente baseados na prospecção. Então, antes da live, eu recebi o scout da equipe, eu estou com nas duas empresas, com mais de 1.500 clientes prospectados em 48 dias. Uau! É um número expressivo, né? A gente conseguiu concretizar vendas, né? Nós fechamos pedidos com clientes novos em época de coronavírus, né? Uau. Coisa que praticamente você falaria, pô, tá impossível, né? O pessoal não quer mais nada. Não, pelo contrário, né? A economia, ela está em movimentação, então a equipe comercial, trabalhando com prospecção ativa, redes sociais, marketing, nunca foi tão importante a ação rápida de marketing. Então, são e-mails marketing e gestão de rede social, né? Lançamentos de produtos, né? Visando o momento.
Então, a área comercial hoje ela está com uma sobreposição de atividade muito grande. Ela está na ponta da guerra, né, procurando e captando oportunidades. Né, e nós geramos uma infraestrutura para isso. Aí você tem atrás de vendas, você tem uma equipe de produção. Sim. Tudo isso sobre um mantra de segurança. Né? Então, as companhias elas trabalharam para colocar os vulneráveis em quarentena, né? Obviamente, né? A gente, em primeiro lugar, preservar a saúde e a integridade dos profissionais. Certo. Então, as duas companhias, elas traçaram um paralelo para um contingente sniper, que a gente chama, que é um contingente de pessoas que estão trabalhando 12, 14 horas por dia, mas são pessoas que estão livres dessa parte de vulnerabilidade. Então, a infraestrutura de vendas vem com a produção. Então, a gente está rodando a produção. Né? Recentemente, nós fizemos uma campanha que o mercado, teoricamente, absorveria com muita tranquilidade e o mercado não conseguiu. Então, a gente foi chamado para uma emergência de 48 horas, a gente montou uma infraestrutura gigante e positivamos o trabalho. Né? Vendas, produção. Né? Aí nós vamos para o coração da infraestrutura, que é a parte financeira. Né? Aí entra uma questão, quando você fala em coronavírus, você tem um problema ligado aos vulneráveis, né? Que são as pessoas que são doenças crônicas, são pessoas que têm problemas pulmonares. Né? Essa infraestrutura que está criada, ela, para a pessoa, ela é igual para a sua saúde financeira. Então, as companhias, nesse exato momento, são obrigadas, né? A nossa companhia fez uma reengenharia voltada para quê? Primeiro, baseado nas medidas provisórias editadas pelo governo. Né? Então, aí você tem a questão tributária e questão trabalhista. Então, nós aproveitamos todas as oportunidades e aplicamos. Né? Certo. A questão de gestão de caixa. Prioridade total, gestão de caixa. Então, hoje, nós temos um comitê de gestão que avalia a saída de caixa. Eu coloco a atual pandemia, né, eu falo que é uma apneia econômica. Todo mundo foi para debaixo da água. Sim. Quem tiver mais pulmão vai conseguir sair. Então, essa apneia, ela está ligada ao caixa. Sim. Então, se você tiver uma infraestrutura ótima para, obviamente, negociar com os fornecedores, negociar com o governo, com os bancos, né? Os financiamentos, a linha de crédito que o governo criou pelo BNDES, a questão da redução do compulsório bancário, que colocou dinheiro na rua, tudo isso faz parte da infraestrutura financeira. E, por último, o RH, né? Que é a parte dessa infraestrutura toda ligada às pessoas. Né? Então, a gente implantou medidas de segurança para a circulação da fábrica. Né? A fábrica hoje ela opera com 1/3 do tamanho, porém ela produz 50% do que ela vinha produzindo. Então, as pessoas têm caráter de plantão, né? Elas trabalham com ambientes com poucas pessoas. Então, você não tem um ambiente que você chega, tem 10, 12 pessoas dentro do ambiente. Então, tem plantão na pré-impressão, tem plantão na área de atendimento, tem plantão gerência, tem plantão acabamento, né? E isso é uma parte da questão da crise, né? Que a gente tem 3 pilares, né? Oportunidade, aprendizado e data para acabar. Então, a oportunidade, a gente está criando nesse exato momento produtos especiais de EPIs para a linha de Covid. Mas isso no começo vocês foram muito rápidos, né, Arnaldo? Eu diria para você. Isso aconteceu no dia 16 de março. Né? Eu estou operando aqui no meu escritório desde o dia 16 de março. Né? Eu sou diabético tipo 1, né? Eu sou insulino dependente, eu tenho 53 anos. Então, eu fui obrigado por um atestado médico, ele me afastou. Que é uma coisa... esse foi o meu maior baque na infraestrutura. Eu imagino. E aí eu me moldei dentro do meu escritório para operar 24/7, como é o meu lema. Né? Sempre foi.
Sempre foi, né? Então, o meu dia a dia, né, é o seguinte, eu entro no escritório 9 horas e volto para o meu quarto às 2 da manhã, né? E da 1 às 2 da manhã eu faço pesquisa em rede social. E sábado e domingo, direto. É muito exaustivo, Eu porém, imagino. no nosso plano de negócio, nós dividimos as empresas, elas têm, as duas empresas na qual eu faço parte da gestão, elas têm um programa, um planejamento bem estruturado. No dia 16 de março, como você me perguntou, a gente já começou a agir. Começou a agir antes das medidas provisórias. E isso foi fundamental para o nosso sucesso até o momento. Naquele momento, a gente já fez a negociação com os fornecedores e barrou saída de caixa. Nossa, muito rápido. Rápido. A gente já falou, olha, os financiamentos... Porque nós concluímos, e isso é o que aconteceu, e acredito que tenha acontecido com muita gente, houve moratória de vários clientes. Sim. Os clientes, eles pediram moratória de 90 a 120 dias. Sim. A nossa decisão, nesse momento, foi aquela brincadeira que você vê na rua, né? Pingado é melhor que secado. Então, a gente fez uma programação com vários clientes, pedindo prorrogação elásticas, a gente dividiu os pagamentos sem juros, sem nenhum ônus, né? E conseguimos uma geração de caixa. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi dimensionar um plano de vendas para esses 90 dias. Então, nós dimensionamos. Nesse exato momento, né, eu fechei praticamente abril dentro da meta das duas companhias. Né? Nós estamos agora em maio. Estamos em maio, dentro do plano, né, e finalizamos essa primeira etapa em junho. Depois disso, entra a pandemia, que nós chamamos de pandemia segunda etapa. Primeira etapa, a quarentena, que a gente estimou de março a junho. Segunda etapa, que é pós-quarentena e retomada da economia, mas ainda com um nível muito baixo, porque você vai ter um universo gigante de pessoas procurando emprego, de empresas que não estão capitalizadas. Então, as campanhas elas não voltarão como eram, né? Eu acredito, e pela minha leitura aqui dos FIT econômicos, né, nós vamos ter o retorno da economia em 2021. Então, é importantíssimo que a gente entenda fase 1, fase 2, fase 3. Né? Então, fase 1 é a quarentena, é onde nós estamos vivendo. Isso tem um plano de trabalho. Fase 2, de julho até dezembro. Esse ano, realmente... E você acredita que não vai melhorar de julho até dezembro, então? Não, vai melhorar. Mas não vai voltar ficar... como estava no começo do ano, né? Claro. Não. A Abigraf Nacional faz um papel fundamental na gestão e apoio das empresas, né? Eles aplicam as pesquisas e mostram os índices econômicos, né? Então, a retomada para esse ano, do nível que era planejado em janeiro de 20, não vai existir, né? Vai ter um nível equilibrado? Vai ter um equilibrado. Tudo voltará, nada será como antes. Certo. Você vai aprender, reeducar e reenquadrar o seu carro dentro da estrada. Para crescimento mesmo sustentável, só 2021. Isso eu estou falando de pesquisas da área financeira, né? Eu tenho aqui vários canais financeiros, né? Obviamente, faz parte do meu dia a dia a leitura completa disso, para gerar subsídios de gestão. Né? Para entender o cenário macro, né? Arnaldo, o Edu da Cromajet está fazendo uma pergunta para você. Mas, Arnaldo, como vocês estão fazendo com as certificações para os seus produtos? Bom, a Anvisa, né, nós estamos fabricando uma linha de EPIs para Covid e a Anvisa suspendeu a fiscalização por 90 dias, né, em função exatamente da questão de falta de equipamento. Então, ela abriu mão da fiscalização para que você tenha equipamento na rua, né, porque se a Anvisa mantivesse o protocolo, com certeza teria um desabastecimento e uma falta de equipamento. Então, depois eu passo para o Edu essa normativa, né? Eu tenho ela aqui comigo, para fabricação de EPIs, né? Obviamente, você tem, na minha visão, 2 níveis de EPIs, né? Uma linha de frente, que é para os
os hospitais, né, para as unidades de saúde, e uma linha de EPI para o mercado no geral, né? Então, supermercado, o varejo, drogaria, né? Você tem um universo gigante de pessoas que obrigatoriamente deverão usar EPI, e com certeza a Anvisa não teria condições de fiscalizar todos esses canais. Os EPIs básicos, né, e eu defendo isso desde o dia 16 de março, né, o uso da máscara, né, ela começou agora, né, a máscara. A máscara Sim. deveria ser obrigatória dia 16 de março. Né, você teria, com certeza, uma redução substancial da propagação do vírus, porque você gera um filtro natural para as pessoas que estão infectadas, que nós não conhecemos, né, porque tem os coronavírus positivos que são assintomáticos, Sim. e você tem as pessoas que estão se protegendo, né? Então, hoje você vê uma propagação da informação da máscara, que, na minha opinião, deveria ter acontecido em março. Né? Sim. Então, Edu, a questão do selo, ela está conectada à Anvisa, tá? E aí eu posso compartilhar os documentos com ele depois da live. Claro, o Edu até está comentando. Eu acredito que haverá uma retomada, mas os clientes irão comprar coisas baratas, o promocional vai bombar com produtos baratos e rápidos para a produção. Perfeito, Sim. perfeito, é isso mesmo. Você tem, assim, no universo geral, né, você imagina o seguinte, né, vamos fazer uma hipótese de que dia 30 de maio, acabou a quarentena, o mercado volta ao normal. Né? As pessoas, elas estarão, como eu falei, saindo da apneia ainda muito machucado. Então, é natural que o perfil de consumo ele será alterado. Sim. Aí vem aquela questão da crise com oportunidades. Então, nós, da área de comunicação visual, o que nós faremos? Nós teremos que criar produtos econômicos para que o cliente, os nossos clientes, tenham acesso e garantia de positivação, né? Sim. Por outro lado, eu vou colocar uma pimenta aqui na nossa live, né? Que Manda. A gente acompanha. Essa pimenta hoje eu recebi 3 aumentos de fornecedores, né? Isso vai ser um equilíbrio, um duelo de forças. Eu acompanho o canal aqui da confraria da GF. Isso realmente, só hoje foram 3, né? E assim, né, sem negociação, né? Aí eu venho para um conceito econômico de Adam Smith, né? Eu tenho certeza que isso vai se balancear à medida que o mercado impor a sua relação com o consumo. Não havendo consumo, não adianta você querer aumentar preço, né? Então, nós que estamos numa linha de frente da gestão das empresas, ok, nós vamos criar produtos econômicos para abastecer os clientes. Na verba que, obviamente, está a verba disponível do marketing vai estar bem menor. Então, ok, com menos, vamos fazer mais. Certo. Isso faz parte da nossa inteligência e o segmento tem inteligência para isso. Mas é uma cadeia, né, Arnaldo? Se vocês estão fazendo mais com menos, até para ajudar o seu cliente, eu acho que a cadeia é completa. Fornecedores, fica a mensagem para vocês. Repensem na hora de calcular essas tabelas. Né? Tem que flexibilizar, tem que ajudar. Hoje dolarizaram uma aí. Né? Um fornecedor dolarizou assim, acabou. Né? Ok, né? A gente, natural, nós vamos procurar produtos alternativos, né? Não tem jeito, né? Com certeza. Arnaldo, e vocês estão, desde o começo de tudo isso, vocês estão atuando só nessas frentes, com produtos e materiais voltados para atender o mercado das farmácias, dos supermercados, é isso que vocês estão trabalhando. E estão tendo bastante destaque. No mercado normal, né, na qual a gente vinha estruturado, ele sofreu uma retenção muito grande. Né? Ele caiu, né? Ele foi para um chão. Existem algumas campanhas, por exemplo, domingo é Dia das Mães, quer dizer, para nós do segmento de comunicação visual, antes, 2, 3 semanas antes do Dia das Mães, todo mundo estaria bombando de material, né? Positivação shopping, campanha de loja, visual merchandising, puta, bombando, não teve nada.
Né? Uhum. Então, é natural que o mercado... O que a comunicação visual fez? O segmento, né? Eu acompanho todos, né? Imediatamente, rapidamente, né? Criou a linha de produtos para EPI. Hoje, Sim. há uma receita substancial, né? Em cima desse segmento, né? É um pilar hoje das nossas companhias, né? Eu acompanho todas, né? E estão todos fabricando, né? Que é excelente. E eu acredito que o mercado, como eu falei sobre o pequeno comércio, o varejo, o mercado vai consumir. Então, essa infraestrutura que a gente criou dos produtos, né, ele suportará todos os pedidos. Né? Hoje eu recebi pedido de Minas Gerais, eu recebi pedido de Curitiba, eu recebi pedido de Brasília, né? Ótimo. Então, você vê, exatamente, você vê que há uma necessidade, né, de apoio, e o segmento, no meu ponto de vista, está plenamente capacitado para atender. Com certeza. Arnaldo, mais uma pergunta. Nosso amigo Thiago Ferrarese, eu acho que você Thiago, conhece, grande grande Thiago, um Thiago, né? abraço para ele, grande Thiago. Né? Arnaldo, acha que na retomada caberá as estratégias em margem zero ou a falta de liquidez impede essa ação? A pergunta é bem profunda no conceito econômico, né? Você Sim. tem... e aí depende, obviamente, de cada companhia, né? Eu vejo muita gente trabalhar com margem de contribuição, né? Você vê uma política agressiva de preço, e aí você tem, na minha visão, obviamente, de quem pratica isso, por uma volumetria gigante e, obviamente, preço de margem de contribuição, né? Eu acho que a gente vai, naturalmente, né? Infelizmente, nós estamos no meio, né, entre o fornecedor, que também, a gente falou deles, mas eles estão, 90%, 100% dos produtos são importados, então com o dólar que estava 4,30, está 5,80, Sim. também eles não vão conseguir fazer milagre, a não ser achatar a margem. Aí vai ser, Thiago, um achatamento de margem geral, né? Vai ser do fabricante, que a hora que a gente não colocar pedido, obviamente ele vai abaixar, né? E nós, para fazer o giro, nós também vamos trabalhar com margem próximo de zero. Tá? Então, essa questão da gestão desse calibre de margem, né? Eu, em cima dessa minha experiência econômica, nós vamos trabalhar próximo da margem zero. Né? A não ser, obviamente, que você tenha algo especial, né? Mas não enxergo uma elasticidade para voltarmos com margens naquele pontinho azul, assim, que a gente gosta, né? Pelo menos esse ano, né? Existe uma dica que eu posso colocar aqui de uma forma muito clara, né? Que bom! Essa live é uma aula. Você tem no nosso segmento, né? Nós temos no nosso segmento uma área muito importante, né? Que é a área de instalação, né? A prestação de serviço no pacote fechado. Fechar este ciclo entre fabricar e instalar, você começa a melhorar a sua margem. Vender o produto, fabricar e entregar, realmente é muito complexo. O segmento hoje está extremamente bem abastecido de equipamento, né? Nós temos muitos concorrentes. Então, o caminho obviamente, agregar serviço. Então, aí eu estou falando de uma área de instalação, né? E utilização de canais digitais, né? Que são os marketplaces aí que, para mim, é o futuro da indústria gráfica, são os web to print, né? Então, quem está pensando, de repente, acelera o processo, né? Aí uma pergunta minha, Arnaldo, você não acha que no processo de marketplace, de web to print, o ticket médio ele fica muito baixo e a margem fica muito baixinha? Fica, mas se você imaginar, por exemplo, uma indústria, vamos pensar uma fábrica que trabalha no sistema convencional, né? Analisando num composto de produtividade e ociosidade, se você tem áreas que ainda não são preenchidas e que a sua equipe comercial
pelo processo convencional, não consegue buscar, esse público que está na Web2Print vai conseguir encher esse buraco, entendeu? Ele vai conseguir preencher. E aí você, preenchendo o volume, a sua margem de contribuição é atingida. Mesmo que você, aí sim, respondendo para o Thiago, ele tem essa experiência de canal de web, né? Olha, você no canal de web, você elimina a ociosidade da sua fábrica. Lindo. Eu chego na minha margem de contribuição. Cheguei na minha margem de contribuição, daí para frente é lucro. Entendeu? É custo variável e lucro. Então, eu acho que a frente da web é uma frente que a gente deve, né, olhar com muito carinho, porque é o canal do futuro. Pode ser que hoje ainda seja, hoje é incipiente. Eu já não acho. Eu tenho informações seguras de que o canal de Web2Print, né, é um canal de alta velocidade, né, e geração de receita. Num Sim. público que a gente não atende, né? Sim. Nos outros países é muito mais utilizado do que aqui. Eu vejo que, Arnaldo, mas é mais para a área gráfica tradicional, você não acha? Ou na área de grandes formatos você vê a utilização do Web2Print também? Vejo. Você tem no segmento da Web2Print, você tem uma área que eu acho fantástica, que é o segmento decor, né? Que é o segmento de decoração, né? Você atende, aí você muda o público, né? Você vai diretamente para o que eles chamam de B2C, que é o Business to Consumer, né? Uhum. Você começa a atender as pessoas que querem comprar um quadro, querem comprar uma decoração especial para envelopar uma geladeira ou para fazer algo que o caminho normal não faça, né? Putz, eu estou cansado da minha geladeira, eu quero mudar. Bom, é muito simples, meu. Põe um adesivo aí, mas o consumidor normal não sabe disso, né? Sim. Eu quero decorar a minha parede, né? Eu quero fazer uma tela em Canvas, eu quero fazer um giclê, por exemplo, né? Eu quero fazer uma peça que eu gosto, vou reproduzir. A gente atende muito pouco esse segmento, né? Eu tenho, por exemplo, uma área que imprime quadros, né? Que tem um contrato com o cliente que faz quadros aqui no Brasil, e nós somos, esse cliente, ele tem um local só que ele faz quadro, que é em Salt Lake City, né? E nós, da Delmont, fomos os únicos no mundo a ter oportunidade de imprimir quadro em Canvas para eles. Então, diria para vocês que é um sapato 41,5, né? Uhum. Mas só tem ele? Não tem só ele, não tem. O mercado é bastante grande, eu vejo esse mercado de decoração muito bom. Falta um marketplace bom para isso, né? Exato. Aqui no Brasil. O segmento decor, eu vejo ele muito mal explorado por nós, né? E é um segmento que tem um ticket médio alto, né? Sim. Maior que a média do restante segmento, Sim. né? Arnaldo, e como é que você poderia falar para o pessoal sobre as suas sugestões para a sobrevivência deles? Tipo, dando um resuminho, assim, para a gente partir para finalizar, que nós temos mais 5 minutos de live. 7. Que pena. Que pena, passa muito rápido. Isso mesmo, o pessoal está infelizmente. comentando aqui que foi uma verdadeira aula. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Então, a dica é realmente a concentração no caixa, né, no fluxo de caixa, aproveitar todas as oportunidades que o governo colocou, né, que são oportunidades que estão acessíveis para todos, né, desde impostos, a parte de financiamentos, BNDES, né, a gestão de recursos humanos também tem uma medida provisória para isso, que é muito boa, né, que é visando para você não demitir, você fazer um acordo, né. Eu diria que foco no fluxo de caixa, gestão dos recursos humanos e impostos, né, trabalhistas e fiscais, baseado nas medidas provisórias. E muitas vendas. Focar em vendas. Marketing, redes sociais, prospecção, né? Esse é o tema de tudo, né? Forçar a equipe, né, trabalhar com a equipe motivada, buscando novas oportunidades. E prospecção agora sim, não é feio prospectar. Prospecta. Não, nunca foi feio prospectar. Uhum. Né? Existem N formas de prospecções, né? E é a retroalimentação do sistema. Foca nesse segmento e busque cliente.
Perfeito. E a história da mensagem que você ia passar dá tempo, Arnaldo, conta para nós. Eu tenho, né, eu coloquei uma questão especial sobre a fábula de La Fontaine, né, que é a formiga e a cigarra, né? É muito importante, né, a gente pensar e se colocar no papel de formiga, né? Porque, puta, a crise, ela acontece todos os dias. Essa é de intensidade de uma hecatombe, mas tem outras. Então a gente tem que focar na formiga. A gente não pode ser cigarra. Esse é a minha mensagem final, né? Eu gostaria de fazer nós estamos próximos do Dia das Mães, então eu queria deixar aqui meu voto aqui de Feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Em época de coronavírus, né? E um agradecimento e uma felicitação especial para minha esposa, que amanhã faz aniversário e é Dia das Mães no domingo. Então, para a Glaucia Gonçalves, né, um feliz Dia das Mães e um feliz aniversário antecipado. Né, participando aqui da minha live aqui. Então, para todas as mães, né, um feliz Dia das Mães e um dia muito especial aí. Né, vamos comemorar e tá, infelizmente, não juntos, né? A minha mãe, por exemplo, está longe, está em São Bernardo, né? Mas a gente vai estar muito próximo com essa tecnologia que permitiu que a gente faça essa live maravilhosa aqui com vocês. Nossa, foi uma delícia, passou, parece que nós conversamos 10 minutos, 15 minutos. O pessoal está mandando muitas mensagens, Arnaldo. A live ela vai ficar 24 horas gravada aqui no Instagram e depois nós vamos repassar ela para o YouTube e nós vamos divulgar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que você nos passou. Gratidão, Arnaldo, parabéns para sua esposa, Deus abençoe vocês, a família de vocês. E, pessoal, muito obrigada. Amigos, parceiros, queridos, sempre conosco. E eu tenho certeza que vocês levaram muito da live de hoje. Arnaldo, vamos dar um sorrisinho para tirar uma print? Sorrisinho na live? Peraí. Não consegui. Isso, só para a gente marcar. Muito obrigada, boa noite para vocês, bom final de semana. À disposição de todos, né? Obrigado. Um beijo, Lu. Obrigado pela atenção. Beijo, Arnaldo. Tudo bom, tchau.